preguiça é uma inimiga que, quando vem, além de prejudicar a nossa vida, ainda traz junto consigo outros pecados, como o descontentamento, a falta de amor ao próximo e até mesmo a inveja. Oi gente, eu sou a Bebel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Eu sei que ela pode estar muito presente no nosso dia a dia, mas nós devemos lutar contra ela, porque ela é uma inimiga em nossas vidas. E a Bíblia nos mostra que o preguiçoso não agrada a Deus, porque na verdade a Bíblia nos ensina que devemos ser diligentes, devemos ser cuidadosos e zelosos com tudo aquilo que fazemos, devemos fazer tudo com empenho, com amor e fazer tudo da melhor forma possível para em todas essas coisas glorificar a Deus. Mas o que é ser preguiçoso? Ser preguiçoso é querer descansar mais do que o necessário. Nós devemos entender que o descanso é uma bênção do Senhor e ele é muito importante em nossas vidas, porque se também nós só trabalhamos o tempo todo, focamos somente nos estudos, no trabalho, até mesmo às vezes na obra da igreja, naquilo que fazemos que não é ruim, é bom, mas estamos o tempo inteiro ali, o tempo inteiro, nós vamos nos desgastando e se nós não viermos a repor essa energia, nós vamos chegar em um momento em que vamos esgotar e não vamos conseguir fazer mais nada. Então é por isso que o descanso é tão importante. E o Senhor santificou um dia para descanso. Isso nos mostra que sim, Ele se importa com que nós venhamos descansar, com que nós venhamos ter um momento para realmente repor as energias. Mas quando nós queremos ter esse momento o tempo todo e fugimos das nossas responsabilidades, então isso já não é mais um descanso, mas sim uma preguiça. E quais são as características de um preguiçoso? A primeira coisa, dorme mais do que precisa. Provérbios capítulo 6, versículo 9 e 10 nos diz: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Nós vemos que a pessoa preguiçosa, ela quer apenas estar descansando o tempo inteiro e fugindo então das suas responsabilidades. Então, dormir demais é uma característica de uma pessoa preguiçosa, porque ela sabe que em determinado momento ela precisaria levantar para começar a fazer os seus afazeres, mas ela prefere continuar dormindo, mesmo que o seu corpo já esteja descansado e mesmo que ela já possa levantar para fazer aquilo que ela tem para fazer. Então nós vemos que uma das características de ser preguiçoso é dormir demais. A segunda característica de uma pessoa preguiçosa é ficar inventando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Provérbios 26, 13. O preguiçoso diz: Lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Nós vemos que esse provérbio nos mostra que muitas das vezes a pessoa preguiçosa, para não fazer aquilo que deve fazer, fica inventando desculpas para que isso não seja feito. E ao invés disso, prefere apenas ficar procrastinando tudo aquilo que tem para fazer, para que seja feito talvez na última hora, ou talvez essa pessoa nem faz aquilo que deveria ser feito. É por isso que a terceira característica de um preguiçoso é não trabalhar quando necessário. Provérbios 20, versículo 4 nos diz: O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura, e não acha nada. Esse versículo nos traz uma grande lição. O preguiçoso, na hora em que deve fazer o trabalho, não o faz na hora certa e depois fica procurando os resultados daquilo que não foi feito. Ele espera pelos resultados daquilo que ele não concluiu. Então é por isso que é tão importante que nós tenhamos a convicção de que é claro que o nosso futuro está nas mãos de Deus, mas nós devemos agir hoje para que o melhor aconteça, segundo a vontade de Deus, sempre. Então o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para começar a agir. Nós temos saúde, nós temos vigor, nós temos um momento de descanso para repor as energias. Então quando chega a hora de fazer aquilo que deve ser feito, nós precisamos nos levantar e fazer isso diligentemente, fazer isso com zelo, fazer isso da melhor forma possível, para que na hora de que nós venhamos precisar dos resultados, na hora que seja o momento de realmente ver esses resultados acontecendo, eles estejam ali de fato acontecendo, e não somente seja uma esperança falsa, porque a gente não fez aquilo que deveria ter sido feito. E a última característica de um preguiçoso é dificultar o trabalho dos outros. Provérbios capítulo 10, versículo 26 nos diz: Como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos,
Assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Nós sabemos que a pessoa preguiçosa, ela vai começar a renunciar às responsabilidades que ela tem. E isso vai afetar as outras pessoas também. Então, quando você é preguiçoso, você deixa de fazer e deixa de cumprir os seus compromissos com outras pessoas. Então, você se torna uma pessoa desagradável, não somente entre as outras pessoas que estão ao seu redor, mas também para Deus, porque você não está verdadeiramente seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Bem, mas como eu posso deixar de ser preguiçoso? Acontece que muitas das vezes, como eu já disse, a preguiça ela traz outros pecados. Talvez você comece a se tornar preguiçoso pelo ambiente ou momento em que você esteja vivendo. E você pensa assim, se eu estivesse em tal emprego, eu não seria tão preguiçoso e faria as coisas com mais empenho. Talvez se eu tivesse essa determinada coisa, eu faria as minhas tarefas com um melhor empenho. Mas acontece que isso mostra que nós estamos em descontentamento com o momento, as circunstâncias em que estamos vivendo, o ambiente em que estamos vivendo e também com aquilo que nós temos no momento. Então é por isso que é tão importante que nós tenhamos atenção. Será que você tem sido descontente com aquilo que Deus tem te proporcionado? Nós devemos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, se você está em determinado emprego, por mais que esse não seja o emprego dos seus sonhos, mas é porque Deus quer trabalhar algo na sua vida neste momento. Se você tem determinadas ferramentas para utilizar, que não são as que você gostaria de utilizar no momento, mas são as que você tem, é a possibilidade que você tem dentro do momento, é porque Deus deseja te ensinar através disso. Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Muitas das vezes, Deus te faz passar pelo momento do pouco, te entregando pouco, vendo se você vai ser fiel no pouco, se você vai ser diligente no pouco, para então Ele te proporcionar aquilo de maior que Ele tem na sua vida, o de melhor que Ele tem preparado para você. Mas primeiro você precisa ser aprovado nas pequenas coisas do dia para poder então receber as maiores coisas que Deus tem para a sua vida. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente para vencer a preguiça é sermos contentes, estarmos contentes com aquilo que nós temos no momento e entender que tudo é um processo de amadurecimento, e que se nós formos fiéis no pouco, fiéis naquilo em que vivemos, o Senhor que conhece o nosso coração vai nos proporcionando cada vez mais segundo a vontade dEle, é claro, sempre, que é boa, perfeita e agradável. A segunda dica que eu tenho para você vencer a preguiça é estabelecer metas, metinhas e metonas. Se você tem um objetivo, muitas das vezes você pode olhar para ele como uma coisa muito grande e muito difícil de alcançar. Então, por isso, você pode ir destrinchando esse objetivo até que ele se torne cada vez mais simples, de coisas que você pode ir fazendo aos poucos para alcançar esse total, para alcançar o tudo. Então, por exemplo, se o seu objetivo no momento e algo que você precisa fazer é que você deseja dirigir. Então, você precisa alcançar esse objetivo. É um objetivo que você tem, é algo que você está se empenhando, que você pelo menos deseja se empenhar para alcançar isso. Mas aí você olha para esse objetivo, querer dirigir, e você fica, nossa, mas é uma coisa muito grande, né? Mas então você pode ir diminuindo. O que você precisa? Bom, para você dirigir, você precisa de um carro. E para você ter o seu carro, você ainda não tem, então você precisa de dinheiro. Então você precisa ver qual tipo de carro que você quer, o que é que você deseja, quais tipos de carros estão dentro do seu orçamento. Ah, mas eu também ainda não tenho a minha carteira de motorista, então isso é outra coisa que você vai ter que ver. Então você vai ir simplificando esses objetivos. Isso não somente com objetivos de vida, como, por exemplo, aprender a dirigir, mas coisas relacionadas ao trabalho, ao estudo. Por exemplo, um objetivo grande que eu tenho no meu estudo é a minha prova de matemática. E eu sei que aquilo ali precisa ser concluído. E então eu vou ir destrinchando isso, simplificando isso, tudo bem. Eu preciso fazer essa prova de matemática. E o que vai cair nessa prova? O que eu já estudei? O que eu preciso revisar? O que eu ainda não estudei? O que eu tenho dificuldade? Como eu posso tirar essas minhas dúvidas? Quais materiais eu posso utilizar? Você vai simplificando isso em várias metinhas pequenas. Então, eu já entendi que a minha primeira metinha para essa prova de matemática é tirar tal dúvida com o meu professor. Ah, e a minha outra meta, a minha metinha pequenininha é poder fazer isso. Então, você estabelece metinhas, metas e metonas. Metinhas são aquelas que você consegue fazer aos pouquinhos ali, aquelas que são
mais a curto prazo, aquilo que você consegue fazer logo, de imediato. Então essas são as suas metinhas. As metas são algo que são um pouco mais à frente, mas que se você for concluindo essas metinhas, você vai conseguir concluir essas metas. E as metonas são os objetivos principais, aquilo que talvez pode ser mais a longo prazo. Por exemplo, a minha prova de matemática, que pode ser daqui a 2 semanas, mas eu já vou me preparando para isso, para não deixar isso para a última hora e para não ficar lá depois me descabelando porque não consegui estudar, porque não consegui aprender e porque não consegui tirar uma nota boa na prova. Entende? Então você vai simplificando essas coisas que você tem que fazer para realmente conseguir concluir tudo e olhar para isso com os olhos mais leves, não com aquele olho de pavor de meu Deus, eu preciso realizar isso, mas é tão grande, é tão difícil, é tão inalcançável. Não, você pode ir simplificando isso para ficar mais fácil para você e dessa forma você vai se empenhar mais e vencer a preguiça. Bem, a próxima dica que eu tenho para você é que você pense nos outros antes de si mesmo, mas nós precisamos detalhar um pouco isso. Muitas pessoas já têm um certo problema com isso. Elas querem tanto agradar as outras que elas acabam desagradando a Deus, acabam deixando de fazer as coisas que precisam fazer para si mesmas, e não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de que nós fomos chamados para servir. Então nós devemos servir de maneira agradável. Nós devemos fazer as coisas felizes e não realmente fazer como uma obrigação de tipo, ai, Deus fala que eu tenho que servir, então eu tenho que ir lá servir. Não, mas é a gente fazer isso verdadeiramente com empenho, com amor, servir uns aos outros em amor, com aquilo que Deus nos concedeu. Então, antes de você pensar somente em si mesmo, por exemplo, no caso da preguiça, que é o que estamos falando aqui no contexto, a pessoa ela fica pensando somente no descanso que ela pode ter, de que ela pode continuar dormindo, de que ela pode continuar fazendo algo que não está realmente acrescentando e que não está sendo parte daquilo que ela precisa fazer. Então essa pessoa está pensando apenas em si mesma, mas ela esquece do compromisso que ela tem com outras pessoas e de que a nossa palavra, a Bíblia diz, deve ser sim, sim e não, não. Portanto, se você já firmou compromisso com alguém, você deve cumprir esse compromisso. Então, nesse caso, no caso da preguiça, pense primeiro nos outros. Eu quero continuar aqui na minha preguiça, descansando, não fazendo nada, mas eu tenho um compromisso com outras pessoas e, acima de tudo, eu tenho um compromisso com Deus de cumprir a minha palavra, de fazer as coisas com zelo, de fazer as coisas com empenho. Então, eu vou realizar aquilo que deve ser feito. Veja só, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, nós devemos entender que nós podemos utilizar aquilo que Deus nos concedeu, a habilidade que Ele nos concedeu, para servir aos outros, para cumprir com os nossos compromissos e, acima de tudo, estar agradando a Deus. E é claro que a minha próxima dica é: faça todas as coisas como para o Senhor. Eu sempre menciono isso nos vídeos aqui do canal, que nós precisamos fazer todas as coisas para agradar a Deus, porque muitas das vezes nós temos a visão de que só vamos estar agradando a Deus quando estivermos lendo a Bíblia, orando, louvando, mas não, nós devemos agradar a Deus em todas as coisas que fazemos no nosso dia a dia, porque devemos viver para Deus. Isso é realmente ter um relacionamento com Ele. Colossenses 3, 23 nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Portanto, devemos fazer tudo como se fosse para o próprio Deus e agradar ao nome dEle, louvar ao nome dEle em todas as coisas. E a minha última dica para você é: descanse. Muitas das vezes, nós confundimos a preguiça com o descanso e o descanso com a preguiça. Descansar não é errado. Como eu já disse nesse vídeo, é uma bênção de Deus e você precisa descansar para repor as suas energias e para voltar novamente depois a fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então tenha sim um tempo de descanso para que dessa forma você possa revigorar as suas energias e realmente deixar o seu corpo descansar para depois voltar novamente a fazer tudo aquilo que deve ser feito com disposição, com energia, com alegria, transmitindo sempre o vigor que Cristo nos dá, a alegria que Cristo nos dá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que essas dicas tenham ajudado. Aplique tudo isso na sua vida e realmente comece a ser mais diligente, a fazer as coisas com empenho, com amor e entender que estamos aqui para agradar a Deus em todas as coisas. Um beijão no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!